Eu vou pedir a você que faça a gentileza de abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 14. Do versículo 22 em diante, quando Jesus anda sobre o mar. Senhor, abençoa a Tua palavra em nossas vidas pelo Teu poder. E traz, Senhor, entendimento, revelação, bênção a todos que aqui nos encontramos e que a Tua palavra cumpra o seu propósito em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A Igreja de Cristo, e glória a Deus porque ela é de Cristo, em nossos dias, ela vive grandes contrastes, grandes diferenças de povos para povos, porque nós, a igreja, somos, como a Bíblia diz, de todo povo, língua, raça e nação. Nós somos gente muito diferente uns dos outros, não apenas aqui pela nossa formação, pela nossa experiência, mas há a mesma igreja de Cristo, como há aqui, há na Índia, há na África, há na Oceania. Gente com costumes tão diferentes, com realidades tão distintas de cada um de nós, vivendo a sua experiência de conversão com Cristo Jesus. Na parte mais ocidental do mundo, onde nós estamos inseridos, a igreja não vive tanta perseguição, tanta dificuldade, como na parte mais oriental, especialmente no Oriente Médio. E também no Extremo Oriente, na Coreia e na China, onde a igreja enfrenta, que entenda-se Coreia do Norte, onde a igreja enfrenta grande perseguição e tribulação, angústias tremendas, passam as famílias, os indivíduos, sofrendo coisas inimagináveis para nós. E uma igreja como a igreja brasileira, a igreja ocidental, uma igreja que, pela liberdade que Deus nos tem dado, pela graça que Ele nos tem concedido, de estarmos em relativa paz, em relativa tranquilidade. É interessante vermos pessoas levando o Evangelho e celebrando o Evangelho. Por causa da liberdade que temos, nós pulamos, nós dançamos, nós gritamos, nós batemos palmas, nós celebramos de uma maneira diferente. O que uma igreja na Coreia não pode fazer. Imagine eles gritando, proclamando em alta voz, poderiam ser mortos, poderiam ser, no mínimo, presos. De modo que eles se encontram limitados. De modo que eles se encontram em grande angústia. Mas todos nós, cada um, debaixo da sua realidade, vivem suas lutas, vivem suas angústias, vivem suas dificuldades. Eu ouvia certo pregador até criticando de uma forma, embora seja uma verdade, eu creio que um pouco deselegante na maneira de ser. Ele dizia, você me fala de jovens radicais
porque cantam hinos, porque dançam, porque celebram. Nós somos radicais para o Senhor. E ele diz, eu recém tive acesso à realidade de um jovem num país muçulmano que as forças daquela nação o oprimindo e dizendo, negue a Jesus, ou você será morto. E ele, dizendo aquelas pessoas, os seus algozes, os seus verdugos, dizendo, eu estou com muito medo, eu estou apavorado, porque eu sei que vocês vão me matar, e eu peço que vocês não me matem, mas eu não posso negar a Jesus. E o homem, então, esse pregador disse, para mim, isso é radical. Uma pessoa que não nega Jesus em face da própria morte, diante do maior medo, apavorado, um jovem que nem maduro é, praticamente um adolescente ainda, mais criança que jovem, mais criança que adulto, e com tamanha fé, com tamanha convicção, e morre. E morre. A igreja realmente precisa voltar a estar comprometida com Deus. Precisa voltar a estar com os valores certos, com a visão certa. Nós estamos debaixo de muita celebração, debaixo de muita festa, e bem está que tenhamos celebração, que tenhamos festa. O reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, e o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Nós precisamos viver tudo isto, precisamos afastar de nós, além de muitas coisas, o que contamina, o que poderia fazer apodrecer o azeite perfumado, o perfume, aquele cheiro de morte, aquela pequena morte, como a Bíblia diz, que uma mosca morta em cima do perfume, do unguento precioso, faz perder todo esse perfume, faz perder, porque é aquela pequena porção de morte, aquela porção mínima de morte, aquele inseto, algo insignificante, é o suficiente para apodrecer, para putrefar tudo aquilo que deveria ter um bom cheiro, deveria ser algo agradável, se torna algo desagradável. E às vezes essa pequena mosca, esse pequeno detalhe, é um olhar que julga, é um dedo que aponta, de nossa parte. De nossa parte. Nós estamos muito preocupados, e com razão, dos males que podem suceder a cada um de nós, às nossas famílias, aos nossos negócios, a nós, em último efeito, os males que podem acontecer. E óbvio, nós devemos ter prudência, nós devemos ter cuidados, e isto nos traz ansiedade, nos traz angústia, nos traz preocupação, mas nós deveríamos estar mais preocupados com os males que nós podemos causar. Com os males estilos de um Caim que pode causar ao seu irmão. E são esses males com os quais deveríamos mais nos ocupar. E por causa disso, é que Isaías 58 fala, abra sua alma ao faminto. Tire de você o olhar que julga. Tire de você o dedo que aponta. Porque, meus irmãos, nós estamos para entrar nos momentos especiais. Os discípulos de Jesus haviam saído de um momento muito especial.
3 dias de ministração. 3 dias Jesus estava ministrando. Eles eram os mais próximos, e por serem os mais próximos, os que tinham mais capacidade de compreender, de absorver, de aproveitar dos ensinamentos que Jesus estava dando a todos que ali estavam. Havia multidões. As multidões ouviram aquela palavra. Chegou a um ponto, depois de 3 dias, que Jesus disse aos seus discípulos: eu me preocupo com essa gente, porque essa gente me ouve há 3 dias, mas eles têm necessidades, eu vejo nas necessidades que eles têm. Eles precisam comer, porque se eles voltarem para suas casas, como eles estão agora, eles estavam alimentados em seu espírito. Era o seu corpo que precisava de alimento. Eu temo por eles. Eles poderão desmaiar no caminho, eles poderão tropeçar, eles poderão cair no caminho. Jesus apontou um caminho para eles, mas Jesus sabia que havia necessidades a serem atendidas. Eu quero dizer a você que Deus sabe que há necessidades na tua vida, na minha vida, que precisam ser atendidas. Que essas necessidades não são cobertas por uma boa palavra, mas por um bom pão, por um bom peixe, por alimento. Que existem coisas que nós precisamos, existem coisas que nós necessitamos, existem respostas que estamos carentes de receber, existem sustento que precisamos. E o Senhor se preocupa com isto. Ele não se preocupa apenas de nos dar a orientação certa, o caminho certo, a palavra certa, os valores certos, mas também comida, também alimento. E eu resumirei isto em sustento. Eu preciso de sustento. Porque senão eu seguirei, eu voltarei convencido, voltarei cheio de fé, voltarei com tudo que a palavra produz em mim, mas eu vou cair no caminho. E Jesus disse: dai vós mesmos a eles de comer. Mas os discípulos também tinham uma dificuldade, porque eles não tinham o que dar. Eles não tinham o que dar. E houve um rapaz, parece que o único prudente entre todos, que levou o pão, que levou o peixe. Esse rapaz entregou aos discípulos. E os discípulos disseram: mas o que é isso diante de tamanho desafio, de tamanha necessidade? E Jesus disse: distribuam. Primeiro organizem o povo. E a Bíblia diz que eles se sentaram de 50 em 50, de 100 em 100, para que ninguém deixasse de ser atendido, para que ninguém deixasse de ser alimentado, para que ninguém fosse esquecido. A bênção que Deus quer dar é uma bênção que Deus quer dar a todos, e ninguém pode ficar de fora. E nós precisamos nos organizar para receber o milagre de Deus na nossa vida. Então, houve aquele milagre extraordinário. Sobrou grande quantidade. E das sobras, depois de todos estarem fartos, de terem comido, mas com fartura, foi tamanha a abundância do milagre que sobrou e encheram 12 cestos. É interessante como que Jesus não deixa se perder a sobra. Ele guarda, ele diz: recolham. Eles recolheram e entraram no barco, e Jesus disse: vão, atravessem para o outro lado, que eu vou ao encontro de vocês. Mas Jesus recolheu-se a si mesmo e foi orar. E a Bíblia diz que, estando Jesus orando, ele olhou de onde ele estava orando,
e viu os seus discípulos no mar da Galileia. E houve uma tempestade de vento. E eles lutavam. E a Bíblia diz que Jesus os olhou e que Jesus continuou orando. Interessante que o Senhor parece que olhava e orava e olhava. Jesus estava num lugar que ele podia ver os seus discípulos, mas os seus discípulos não podiam vê-lo. Meus irmãos, muitas vezes Deus está olhando para nós. Muitas vezes Deus está olhando para a nossa dificuldade. Muitas vezes o Senhor e o Espírito de Deus está intercedendo por nós, mas nós não conseguimos vê-lo. Que Ele está olhando por nós, que Ele está olhando a nós, que Ele está intercedendo por nós, que Ele virá ao nosso encontro. Tudo isso nós sabemos, mas nós não podemos vê-lo. Porque nós estamos em meio a uma luta, nós estamos em meio a uma dificuldade, nós estamos em meio a ondas, a ventos, nós estamos numa batalha. Nós não conseguimos enxergar o Senhor olhando para nós. Ele está nos vendo. Mas, infelizmente, nós não estamos vendo a Ele. De modo que quando Ele está nos vendo, Ele está próximo de nós. Mas como nós não o vemos, nós o sentimos como que distante de nós. Porque o problema, a dificuldade é que está próxima. Nós estamos dentro do problema, dentro da dificuldade. Eu apenas posso imaginar os discípulos olhando Jesus, quando eles estão entrando no barco. Eles estão entrando naquele barco, eles estão saindo de um momento que nós chamaríamos de um grande avivamento, de um milagre, de multidões. Poxa, eles deviam estar, eu estaria, você não estaria, eles deviam estar assim, meu Deus, ninguém vai conseguir nos deter. Eles entraram naquele barco, penso eu, felizes, contentes. Eu imagino no início da jornada, eles ainda falando uns com os outros. Você viu? Poxa, eu já estou no momento de recolher. O meu cesto encheu e o seu cesto também encheu. E quando nós estamos com cestos cheios, existe uma felicidade que só cestos cheios dão. Você concorda comigo? Porque cestos vazios parece que deprimem a gente, mas cestos cheios nos dão uma felicidade que só aquela realidade tem. O cesto cheio, mas aqui todos estão, o meu cesto está cheio, o teu cesto está cheio, o teu cesto também está cheio, nós estamos bem, até a dificuldade chegar. Até o cesto estar cheio não quer dizer nada diante da dificuldade que nós temos. Às vezes nossos cestos estão cheios, mas chega essa tempestade que eu não tenho controle sobre ela, que eu não tenho domínio sobre ela, que eu apenas posso lutar com ela, que apenas eu posso tentar sobreviver a ela. E eu passo por essa tempestade, ou você passa, ou passamos todos por essa tempestade, e agora toda aquela fé, toda aquela alegria, tudo aquilo que estava um momento antes, agora há apreensão, agora há preocupação, agora há luta.
Agora não é momento de eu ficar me regozijando pelo milagre passado. Eu estou com um problema presente e um milagre passado, embora seja algo bom, não é a solução para o problema presente. O problema presente precisa de um milagre presente. Eu preciso de um milagre para agora. O meu milagre de ontem foi bom, foi maravilhoso. Eu louvarei a Deus minha vida toda pelo milagre de 1 hora atrás, mas eu preciso do milagre do agora. Eu preciso do milagre de hoje. Eu preciso da resposta, porque antes havia uma impossibilidade. Eu não tenho o que dar e acabei conseguindo dar. Eu tenho pouco para dar e acabei sobrando até do que eu dei. Mas agora eu estou diante de um problema que eu não tenho forças. Eu tenho forças para lutar, mas eu não tenho como resolver. Eu imagino, e eu só posso imaginar, eles já longe da praia. Não dá mais para voltar. Existem situações na nossa vida que, se nós soubéssemos que iam passar, não sairíamos, não iríamos ao encontro dela. Mas existe um ponto na nossa vida que não dá para voltar. Às vezes as coisas acontecem e você diz, não dá para voltar. Mas eles estavam num ponto, eles estavam num lugar que ou era ir em frente, porque voltar era pior. Eles precisavam ir em frente. Eles precisavam avançar. Era avançar ou avançar. Retroceder, voltar, não era uma opção viável. Eu não estou dizendo que retroceder e voltar não seja uma opção. Eu estou dizendo que naquele momento, retroceder e voltar era pior do que avançar. Porque às vezes você já foi tanto no caminho que se você voltar é pior, é mais caminho, te falta menos. E você tem que então avançar, mas as lutas são tão grandes que você não sai do lugar. Você está lutando para tentar chegar. Eu imagino toda essa realidade deles. E eu imagino quando começaram as nuvens. Só imagino. Aquela escuridão. E começou o vento a mudar. Os mais experientes, gente que vivia da pesca, os pescadores, imagino eu, que foram os primeiros a perceber que as coisas iam mudar. Gente menos experiente, como Mateus, este Mateus, que era um publicano, não creio que ele tivesse a ciência, o conhecimento, para perceber que as coisas iam ficar ruins. Existe um momento que até quem não conhece nada sabe que as coisas vão ficar ruins. Mas eu não creio que ele tenha percebido tão rápido como Pedro, por exemplo, como João, por exemplo. Eles, naquele barco, estavam ali comprometidos uns com os outros. E, de certa maneira, dependendo um do outro. E, de repente, Pedro se levanta e começa a mexer no barco, a puxar as cordas, e João corre e vai para o leme, porque era mais novo, e agarra o leme, e daqui a pouco os outros dois irmãos também estão ali. O Tiago já está movimentando, amarrando as coisas no barco, e possivelmente Mateus vira e diz, será que aconteceu algo? Será que vai acontecer algo?
porque ele não era tão experiente, isso eu suponho. Mas os experientes já estavam começando a se prevenir, já estavam começando a se preparar, diz, olha, está com possibilidade, algo vai acontecer, as coisas... Tem gente que tem um discernimento diferente, tem gente que já começa a perceber, mas tem outros que andam olhando os pássaros e as borboletas. E você olha ali e de repente você percebe que os mais experientes começam a se agitar e a agitação dele começa a agitar você. Sabe, quando você está num avião e começa os comissários de bordo e a moça andar rápido para um lado e para o outro, você começa a ficar um pouco assim dizendo, aconteceu algo. Ou quando a aeromoça pega o microfone ali e fala, não há nada para se preocupar. Esta frase nunca funcionou. Você concorda comigo? Quando uma pessoa diz, não há nada para se preocupar, você diz, ih, danou-se. Agora é que eu estou preocupado. Agora é que eu estou preocupado. Diz o humorista Jô Soares, lhe perguntaram sobre um dos personagens que ele criou, de uma aeromoça que chorava falando as coisas e tudo mais. E ele disse, como é que você teve essa ideia? E tudo mais? Ele disse, porque isso aconteceu comigo. Eu estava viajando de tal a tal lugar e a aeromoça começou a falar com todo mundo e dizendo, vocês não precisam se preocupar com nada, e desabou em um choro. E ficou todo mundo olhando para ela assim e dizendo, estamos mortos. Eu vou morrer aqui, né? O avião está seguro. O avião está... Ela, cada vez que falava, piorava mais. Ele disse, olha, isso foi uma das coisas depois mais engraçadas na minha vida. Mas quando eu passei, eu disse, morri. Morri. Eles estavam numa situação difícil. Eles estavam numa situação em que eles estavam lutando. E, meus irmãos, eu sei como a minha vida, a tua vida, a vida da maior parte das pessoas, principalmente nesses tempos tão obscuros, tão difíceis que nós estamos vivendo. Parece que uma tempestade, aonde não deveria haver uma tempestade. Quando eles entraram naquele barco, eles entraram, Deus é conosco. Que milagre! Até a tempestade. Até a tempestade. Porque eles descobriram, no meio da tempestade, que Deus não tinha subido no barco. Claro, Jesus ficou lá. Mas tem vezes que você sente assim, eu sei que Deus é onipresente, mas tem vezes que parece que Deus não subiu no teu barco. É o que nós sentimos, não é a verdade, é o que nós sentimos. Porque quando eles entraram no barco, quando eles começaram a viagem, quando eles começaram e tudo mais, é interessante que Jesus disse, vão para o outro lado, que eu vou encontrar-me com vocês. Mas eles entraram no barco e foram embora. Eles estavam tão felizes, eles estavam tão contentes com tudo que tinha acontecido, que ninguém perguntou, como é que Jesus vai? Eles tinham um barco, Jesus ia sempre com eles no barco. Eles atravessam para o outro lado. Ninguém perguntou, como é que Jesus vai? Será que Jesus ia ter que andar tudo aquilo ao redor daquele mar da Galileia para poder chegar onde eles iam chegar? E ninguém se preocupa, ninguém questiona, ninguém diz, o senhor tem um barquinho guardado por aí? O senhor tem algo aí? E tudo, mas não, eu vou me encontrar com vocês. Mas nós estamos tão envolvidos, tão contentes, tão entusiasmados, tão felizes que nós nem percebemos o que Jesus está falando conosco.
Jesus, deixe-me dizer uma coisa. Quando disse, eu vou encontrar-me com vocês, ele já sabia que ele iria, naquele dia, fazer aquele milagre. Ele viu os discípulos dele e disse, bem, está na hora de eu ir, deixa eu terminar a minha oração. Deixa eu terminar minha oração, que eu já vou. Eu vou me encontrar com eles. Saiba do seguinte, não importa a dificuldade que você ou eu estejamos vivendo, se Ele prometeu que vai se encontrar conosco, Ele vai se encontrar conosco. E se Ele vai se encontrar conosco, Ele não vai se encontrar apenas para que se encontre com a nossa fatalidade, com o nosso problema, Ele vai se encontrar conosco para levar a nós a solução que nós necessitamos. Então, naquele dia, aqui no versículo de número 26 diz, os discípulos, ao verem-no andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Sabe, Jesus foi ao encontro deles, levando a solução de todo aquele problema que eles estavam vivendo. Mas eu vou dizer uma coisa, eles tiveram mais medo da solução do que do problema. E isto é um grande problema na nossa vida. Porque às vezes a forma pela qual Deus trará a solução para as nossas vidas é uma forma que nós não estamos acostumados com ela. Não podemos compreender. Isso é algo totalmente inesperado e que eles foram aterrados, eles ficaram apavorados, eles ficaram tomados de assombro, como que literalmente assombrados, a tal ponto que eles disseram, é um fantasma. Um medo indescritível, maior do que o medo que eles estavam vivendo. Tomou conta dos seus corações. Você sabe por que muitas vezes Deus não tem nos dado umas experiências sobrenaturais que Ele poderia nos dar? É porque nós não aguentaríamos. Nós não suportamos. Eu sei, eu quero o sobrenatural. Eu tenho certeza que você também quer o sobrenatural. Eu tenho um conhecido, um pastor, amigo, que ele clamou a Deus, ele disse, eu quero ver um anjo, eu quero ver um anjo, eu quero ver um anjo. Eu não sei que obsessão era essa. Ele queria ver um anjo. Ele queria ver um anjo. 3 horas da madrugada. Ele é acordado. Literalmente ele é acordado. Ela se levanta. Casa escura. Silêncio. Ele mora num lugar meio campo. Fica aquele barulho estranho, sabe? Aquele silêncio que te incomoda, porque existe silêncio que te incomoda, principalmente quando tudo está escuro. Aí Deus fala a ele ouve claramente. Vai para a cozinha. Ele foi para a cozinha. E quando ele entra na cozinha, um ser reluzente, sentado na cozinha. E Deus fala, você não queria o anjo? Aí fala com o anjo. Ele disse, eu morri de medo. Eu queria falar com o anjo e a palavra não saía.
E eu ficava dizendo, o anjo está aí. Para quê? Você se lembra de Maria, quando viu o anjo logo disse, sou de paz. Porque disse, Maria levou um susto quando viu o anjo. Tem anjo que assusta, gente. E era um anjo embaixador de Deus, Gabriel. Não é qualquer anjo, é um anjo. É Gabriel. E foi até Maria, e Maria, quando olhou, levou um susto. E, meu irmão, muitas vezes, se Deus nos dá experiência, tem experiência que Deus vai chegar. Cheguei! E você, fui. Porque tem coisas que Deus faz na nossa vida que dá medo. Dá mais medo do que os problemas que estamos vivendo. Problema dá medo. Eu imagino aquela gente estava cansada de brigar com o problema. Tem problema que te cansa. E você está lá brigando com ele. E está a tempestade, sabe? Jesus foi até eles, mas a tempestade não parou. Eles continuaram na tempestade. Eu digo, eu imagino, eu só posso imaginar. Porque eu me coloco no lugar dessa gente e eu começo a pensar como eu agiria. Eu imagino eles lá puxando, eles lá jogando água para fora, cada um fazia alguma coisa. Todo mundo lutando por si e por todos. E de repente Jesus aparece e eles começam a gritar. A Bíblia não diz apenas, é um fantasma, a Bíblia diz que eles entraram em módulo de desespero. Eles começaram a gritar. E é aquela situação que você olha e diz, eu não tenho para onde ir. Você já se sentiu assim? Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho o que fazer. E eu imagino eles ali e tudo mais, e Jesus começa a falar, calma, sou eu. E aí a voz é conhecida. Mas sabe, interessante que eles olharam para Jesus, eles não reconheceram Jesus. Eles falaram, é um fantasma. É um fantasma. Tem gente que usa esse texto bíblico para dizer que fantasma existe. Não, esse texto não é para dizer que fantasma existe. Isso é para mostrar que tem gente que não importa que seja doutrinado pelo melhor mestre dos mestres, na hora H do problema, vai falar besteira. Vai falar o que não existe. Vai falar heresia até. É fantasma. Diz, fantasma existe, meu filho. Após a morte vem o juízo. Não existe esse negócio. E tudo mais. Mas eles não só falaram com convicção, com fé. Fé equivocada. Existe fé equivocada. Fé de gente boa. Eram apóstolos. Gente boa. Gente treinada, gente conhecedora. E olha, não é por qualquer um, não, que foram treinados, foi por Jesus. Não, isso foi uma falha. Não, o treinamento deles foi melhor do que o nosso. E na hora, no problema, eles começam a dizer, é igual como eu vejo certos crentes que quando levam um susto já dizem, minha Nossa Senhora. Eu disse, você não é crente, meu filho. Mas o susto é tão grande que é minha Nossa Senhora. E tem gente que ainda chama todos os santos, Jesus, Maria, José. Por quê? Porque eu quero mais gente por aqui comigo. Eu quero mais gente. Essas coisas não são apenas uma questão cultural nossa, não. É que realmente existe um momento que o susto é tão grande, que o problema é tão grande, você já está num problema, diz, pior não fica, e de repente fica. Você leva um susto. É a solução que está chegando. Às vezes, eu volto a dizer, a solução dá mais medo do que o problema. Tem solução de Deus que vai te dar mais medo que o problema. Que você diz, meu Deus, veio me buscar. Estou indo, Pai. E tem gente que já grita, não ande para a luz, não ande para a luz.
Porque só falta morrer. Só falta morrer. Eu quero dizer uma coisa. Deus tem um plano para a sua vida. E Deus tem um plano para a minha vida. E eu não quero, no momento em que eles deveriam dizer, pronto, estamos salvos, eles disseram, e agora é que piorou. Porque eles não conseguiram reconhecer que o que vinha ao encontro deles era a solução. Jesus foi ao encontro deles com a solução. Mas a forma como a solução chegou, eles não estavam acostumados. Nós somos gente de costumes. Nós somos gente que temos nossas estruturas. Sabe, se Deus começa a agir de uma maneira como nós não estamos acostumados, nós temos mais facilidade de pensar que é um fantasma, o mesmo diabo, do que pensar que é Deus. Você imagine muito bem se nós estamos aqui na igreja e Deus começa a fazer uma coisa que Ele nunca fez. Imagine o que foi a reunião, a primeira reunião, lá na rua Azusa. Quando as pessoas estavam reunidas no estudo bíblico, de Atos dos Apóstolos, orando, e gente simples e tudo mais, e de repente, não sei como aconteceu, mas eu imagino, uma senhora lá no canto, aquela senhora mais fervorosa de oração e tudo mais, e o pastor está dirigindo, era um lugar tão pobre, um lugar mais parecido, um casebre, onde no porão, praticamente, da casa, era a reunião da igreja, as pessoas tinham que entrar, abaixar a cabeça, porque era muito baixo, e sentavam-se em lugares muito incômodos, feitos de caixotes, lugar muito pobre, e eles falaram, bem, vamos, Deus hoje vai agir, e agiu, e começou um lá a falar em línguas, e um outro falando em línguas, e mais um outro, e nunca havia acontecido aquilo, e era uma forma que eles não estavam acostumados. Eles levaram um susto, obviamente, mas muito maior susto levou a igreja como um todo, e começaram a dizer, há uma loucura acontecendo na igreja, há umas pessoas enrolando a língua, falando coisas incompreensíveis, há gente dizendo isso, há gente dizendo aquilo, e então os teólogos se apavoraram, dizendo, isso não pode ser de Deus. Por quê? Porque não estavam acostumados com isso. Meus irmãos, Deus vai mandar algo para nós. Deus vai fazer algo na minha e na tua vida. E na vida da igreja. Mas, possivelmente, Ele virá ao nosso encontro de uma forma que nós não estamos acostumados. E nós vamos... Não me julgue, nem se julgue nesse momento. Nós somos o que nós somos. E não é por conhecimento bíblico, não é por experiência, não é porque experiência de sobrenatural eles tinham. Sabe, eles tinham visto o que talvez nenhum de nós tenha visto nunca na vida. Um cego ver, um surdo ouvir, um mudo falar, aleijado andar, leproso ser limpo, endemoniado se manifestando a 3x4, saindo demônio para lá e para cá. Eles tinham visto coisas extraordinárias, eles tinham visto coisas impressionantes e eles acabavam de chegar e ver uma multiplicação de pães e peixes. Eles participaram de coisas extraordinárias. Eles ouviram 3 dias de ministração. Eles estavam cheios de palavra. Cheios. Mas quando Jesus foi com um mover diferente, com um andar diferente ao encontro dele, eles não conseguiram reconhecer que era Jesus. Eles pensavam, é uma coisa que nem existe. Isso é um fantasma. E Jesus diz, calma. E Deus também vai dizer para nós, calma.
Sou eu. Tenham bom ânimo. Eu espero grandes coisas do Senhor. Mas eu sei que algumas dessas coisas são tão grandes que me darão susto. Mas ainda assim, eu sei que, por mais que eu possa me equivocar, me assustar, me enganar, Ele ainda assim continuará andando. Ele ainda assim continuará cumprindo o que Ele prometeu que Ele faria. Ele virá ao nosso encontro. E Ele trará a solução. Ele trará a solução. Talvez, por esses dias, o céu tenha ficado cinza. Os ventos tenham começado a soprar. Talvez você esteja olhando para um lado e para o outro e dizendo, será que dá tempo de voltar? E você percebe que de onde você está, ou dá na mesma ir para frente e ir para trás, ou é melhor ir para frente do que ir para trás, que não dá para voltar, não dá para desistir, você tem que ir em frente. Mas eu vou dizer algo a você, não importa o tamanho da tempestade, Ele virá por cima de tudo isto. Não importa o tamanho das ondas, Ele virá caminhando por cima de tudo isto. Não importa o poder destrutivo que está ao nosso, Ele virá por cima, Ele estará caminhando por cima, dizendo, eu estou acima de tudo isto. Acima de todo esse seu problema, acima de toda essa sua dificuldade. Eu vim para que você possa finalmente ter... A Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco, só quando Ele entrou no barco, é que parou tudo, cessou tudo. Quando Jesus entrou no barco, parou. Parou. Isso quer dizer que quando Jesus falou com eles, quando Pedro disse, se és tu, Senhor, manda que eu vá e eu irei, a tempestade ainda continuava. Olha, não julgue muito a Pedro, não. Pedro para mim foi um herói, Pedro para mim foi extraordinário, Pedro para mim foi tremendo. Não, mas ele duvidou, teve pouca fé. E quem ficou no barco? Não teve fé nenhuma. Mas Pedro, pelo menos, foi. Pedro tinha história para contar. Pedro tinha uma aventura que ele viveu. Você sabe, deixa-me dizer uma coisa. Na nossa caminhada com Deus, é uma aventura. Isso é uma aventura. Nós vamos ter, no final, história para contar. Sabe, nós vivemos essa vida, e nas realizações dessa vida, nós temos que ter prudência, temos que ter cuidado, temos que ter empenho, temos que buscar fazer tudo da melhor maneira possível, porque se a gente erra e infelizmente, em relação ao tempo, ninguém pode voltar atrás. Você pode tentar consertar os seus erros, mas você nunca consegue voltar atrás. Em relação à experiência vivida, você não consegue consertá-la voltando atrás. Mas você tem uma coisa que se chama recordação. Sabe? Por isso, viva bem a sua experiência, porque eu espero que nós, no final da nossa jornada, nós tenhamos muitas recordações. Recordações podem ser coisas que nos machuquem muito e podem ser coisas que nos tragam um conforto extraordinário. Recordações têm um grande poder destrutivo e construtivo. Por isso, nas realizações, nós devemos procurar boas realizações para termos boas recordações. Boas realizações. É como aquele jovem que saiu da casa do seu pai, o filho pródigo.
A Bíblia diz, e ele se lembrou da casa do seu pai. Ou seja, ele teve recordação, mas ele tinha o quê? Boas recordações. E boas recordações, num momento de crise, te dá uma força. Gera em você algo que quando a crise te rouba, te leva a tudo que você tem, as boas recordações geram na gente uma coisa linda chamada esperança. E ele pôde vislumbrar algo e disse, na casa do meu pai não é assim. Se eu voltar à casa do meu pai, vai ser diferente. Eu errei, eu falhei e tudo. Eu não posso mudar. Mas ele tinha uma recordação. Uma recordação que o levou à casa do seu pai. Que nós possamos construir uma vida com Deus, uma vida cheia de maravilhosas recordações. Pedro podia dizer, eu andei sobre as águas. Pedro podia dizer, bem, eu afundei, mas ele me segurou. Pedro podia dizer, ele me levou de volta ao barco. Pedro podia dizer, e tudo ficou bem. Ele tinha uma linda recordação. Eu também quero ter minhas recordações. Experiências com Deus. Talvez, meu irmão, na tua vida, a solução que Deus venha dar te dê um susto. Te dê mais medo dela do que dos problemas que você está vivendo. Mas eu vou dizer uma coisa, quando Ele entrar no nosso barco, tudo vai mudar.